Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nossa aula será um pouco diferente do que vinha sendo, né? Vou explicar só um pouquinho, um resumão. Eu acho que vocês prestaram atenção que os nossos conteúdos se esgotaram. O nosso segundo livro já foi concluído. E o que eu tenho apenas para dizer para vocês é passar um resumão do que foi a República Liberal Brasileira e passar uma atividade simples que é exatamente para concluir esse livro e a gente dá continuidade ao conteúdo, enfim, no terceiro livro, que eu ainda não sei quando é que vai chegar, mas está perto, está próximo de chegar o próximo livro. E aí, a nossa aula de hoje vai ser exatamente isso, basicamente isso, um resumão, e eu vou falar um pouco para vocês do que vocês precisam entender sobre o conteúdo da República Liberal Brasileira. Bom, a República Liberal Brasileira, ou a República Populista, foi um período de 1945 a 1964. O que vocês precisam entender nesse período? É que foi um período de polarização de dois conceitos, ou de duas ideias, ou ideais, ideologias, na política brasileira. Enfim, tínhamos um grupo que queria o avanço capitalista no nosso país, e tínhamos outro grupo que queria um avanço exatamente nas questões sociais, nas questões trabalhistas. Então é o primeiro ponto, polarização entre, podemos citar, podemos dizer, entre a esquerda e a direita. Não seria basicamente isso, mas é entre os trabalhistas e os capitalistas. Enfim, esse período ficou conhecido exatamente pela polarização desses dois conceitos. Até porque o mundo estava passando por um período conhecido como Guerra Fria, que é exatamente a disputa entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, ou seja, o bloco capitalista e o bloco socialista. O mundo estava dividido entre esses dois conceitos, de organização, de economia, e o Brasil também foi influenciado por esse debate a nível internacional, mundial. Então, vamos ter aí vários governos que vão partir desses conceitos, e esses governos ficaram muito conhecidos, Foi o governo de Getúlio Vargas, do Dutra, do João Goulart, enfim, Juscelino Kubitschek. Tivemos vários avanços aí em diversas áreas brasileiras, como por exemplo, na indústria. Exatamente esse debate vai de alguma forma fomentar a industrialização brasileira. Ela vai ocorrer de uma forma mais rápida, porque vocês sabem que a industrialização brasileira foi um processo muito tardio. Ocorreu de uma forma devagar, lenta, uma forma lenta em relação a outros países. Então, é isso que vai ocorrer nesse período, um avanço na área da indústria, na área tecnológica também. Vai chegar a rádio, vai chegar a televisão, vai chegar um monte de coisa aqui no Brasil que não existia. E também nesse período também é marcado exatamente por quê? Exatamente por uma opressão da oposição, na verdade, a oposição vai fazer uma pressão muito forte ao governo que está ali, a posição, na verdade. A oposição vai fazer uma pressão muito forte. Por exemplo, um governo que era mais progressista, mais à esquerda, sofria forte pressão dos setores conservadores da sociedade, e um governo que era mais à direita, conservador, sofria pressão das classes menos favorecidas, dos trabalhadores, enfim. Ninguém queria perder o seu lugar aqui nesse período no Brasil. Então, por ter vários governos progressistas mais à esquerda, o que é que vai ter como consequência ter vários governos com esse cunho? Exatamente o golpe de 1964, que historicamente, já sabemos, já temos provas suficientes, foram lançadas recentemente, provas que os Estados Unidos apoiaram o golpe, isso mesmo, ajudaram na questão do golpe de 1964.
A imprensa também ajudou no golpe. Uma tal aí, que eu não posso citar o nome, Rede Globo, também apoiou o golpe. Enfim, ela que não era a televisão Rede Globo na época, ela vai surgir depois. Era o jornal, né? O jornal Globo. A família Marinho, na verdade, vai apoiar o golpe de 1964. E vocês sabem que foi um período muito horrível, um período obscuro da história brasileira. Então, pessoal, é basicamente isso. A República Liberal é um momento da história do Brasil em que vamos ter esse debate entre capitalistas e socialistas também aqui no Brasil, e vamos ter um avanço em várias áreas, na política, enfim, na sociedade brasileira desse momento. Temos aí também a construção de Brasília, da capital, né, que enfim foi construída. Tudo isso aí vocês viram em outras aulas, né, e eu estou repetindo aqui para vocês de novo, que é para, de alguma forma, ficar aí na mente de vocês. Então é basicamente isso que vocês precisam saber em relação à República Liberal brasileira. Não precisa decorar nome de presidente, isso não é necessário. É só falar, se alguém perguntar para vocês, é só falar que foi um momento turbulento na nossa política. Vamos ter aí o debate também da Guerra Fria aqui no nosso país. Enfim, vocês podem citar isso de uma maneira simples e objetiva. Então, como eu falei para vocês, nossa aula de hoje seria bastante diferente, porque concluímos os conteúdos. E a atividade está também no livro de vocês, no segundo livro, que está na página 70, que é a parada complementar. Eu vou passar isso para vocês. Vocês vão responder a questão 1, a questão 2. A terceira questão vocês não precisam responder, tá certo, pessoal? A quarta questão vocês vão responder. A quinta questão também vocês irão responder. A sexta questão, a sétima questão, a oitava. A nona vocês não precisam responder. A décima vocês respondem. Enfim, resumindo, vocês não vão responder nem a terceira questão, nem a nona questão. Tá certo, pessoal? Mandam para mim, como sempre, no privado. Lembrem que são muitos alunos para eu responder e fica bastante complicado de eu responder assim em cima da hora. São quatro turmas. Enganchei aí no trava-língua. São 4 turmas. Enfim, tenham paciência. Então essa foi a nossa aula de hoje, bem simples. Então, qualquer dúvida, podem vir no meu privado, conversar comigo. Qualquer conteúdo, professor, não entendi isso, pode ir lá no meu privado, que assim que eu tiver um pouquinho de tempo, irei responder vocês, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem na paz, se cuidem e até a próxima aula.